e o suplente de Nicolas Ferreira têm o cargo cassado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Sabe por quê? Por fraude eleitoral, minha gente. Fraude eleitoral. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por unanimidade, cassar a única cadeira do PRTB na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. O partido foi condenado por fraude à cota de gênero no pleito municipal de 2020. Naquela votação, o único vereador eleito pelo PRTB na capital mineira foi Nicolas Ferreira, com a segunda maior votação. Ele hoje está no PL, partido pelo qual se elegeu deputado federal no ano passado, e com isso perde o cargo o suplente, o Uner Augusto. Com a decisão, o TSE atendeu a recurso feito pelo PSOL e reverteu o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que não havia reconhecido a fraude. A decisão da Corte Superior foi formada no plenário virtual, em sessão encerrada na última sexta-feira, dia 31. Em 2020, o PRTB teve ao menos 6 candidatas com votações inexpressivas de 6 votos ou menos. Uma delas sequer votou em si mesma, o que chamou a atenção do Ministério Público Eleitoral. E conforme consta no processo, algumas chegaram a fazer campanha para outro candidato e tais indícios levaram o TSE a reconhecer a fraude. A decisão do TSE ocorreu depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu na semana passada manter a perda de qualquer mandato do partido em caso de fraude à cota de gênero, mesmo que os cassados não tenham concordado ou participado da fraude. É aquilo que a gente conversava algumas semanas atrás com o advogado Beto Oliveira, que tinha ganho uma causa lá em Belém, nesse sentido, né? Alguém tinha entrado com uma ação na justiça, exatamente pedindo a cassação do mandato, pedindo a condenação de uma pessoa que tinha sido candidata, não se elegeu, mas a pessoa queria provar como essa candidatura era uma candidatura laranja, o que não conseguiu. Porque se tivesse conseguido cassar essa candidatura, 4 vereadores teriam perdido a cadeira na Câmara Municipal. Olha o prejuízo para o lá partido, do município, né, de Olha Belém. mesmo. E assim como aqui na Paraíba, outras cassações aconteceram, porque infelizmente os partidos fraudaram, a verdade é essa, fraudaram a cota de gêneros, preencheram as vagas que são exigidas pela legislação brasileira. No entanto, essas candidaturas são, entre aspas, fictícias, só para compor número, porque a gente via e vê que não tinha apoio do partido, não tinha nenhum tipo de aparato, vamos dizer assim, e muitas dessas candidatas, como disse aqui a matéria do UOL, sequer votaram nelas. Ou seja, estavam ali simplesmente para cumprir o que está na legislação eleitoral brasileira, e mais uma vez o famoso jeitinho de burlar, de fraudar, perdão, e com isso, com essa, não sei se eu posso chamar de desrespeito, o número de mulheres atuando na política brasileira ainda é muito pequeno. Na verdade, por que isso não me surpreende? Né? Por que isso não me surpreende pessoalmente falando? É porque a gente sabe que no Brasil é muito comum acontecer isso, desde que foi instituído de que é necessário ter mulheres na política ingressando, né? Sempre tem isso, de pessoas utilizadas como laranjas para compor a chapa e apenas completar a cota mínima de 30% de candidaturas femininas para as chapas, né? Para os partidos, melhor dizendo, para os partidos. E a única coisa assim que fica intrigante a gente analisar é porque o Nicolas Ferreira, ele fez questão de ir à tribuna no Dia Internacional da Mulher, numa sessão especial,
vestir uma peruca, se auto-intitular Nicole, dizer que eram as trans, as mulheres trans que estavam tomando o lugar das mulheres, né? Dito por ele as mulheres verdadeiras, né? Isso aqui eu vou deixar entre aspas, mas dito por ele isso. E que eram os transexuais ou as transexuais que estariam tirando o lugar das mulheres, né? O lugar de fato e de direito. Só que aí, com esse tipo de investigação e cassação de mandato, mostra-se quem de fato está tirando o lugar das mulheres, o lugar de fato e de direito. Somos nós, homens, que estamos tirando dessa forma aí. Por que eu digo nós? É porque eu já fiz isso? Não. É simplesmente porque, como homem, eu tenho que assumir essa culpa. Eu tenho que assumir que é o público masculino que ainda continua com esse ego frágil de achar que mulher tem que ficar embaixo, de que mulher tem que ser submissa. É esse tipo de político. Mulher tem que ficar como figura decorativa. Como foi Michele Bolsonaro. Exato. Os 4 anos de Jair Bolsonaro como presidente. Você não teve exemplo melhor, não teve exemplo melhor, né? E mais intrigante ainda é ver que esse mesmo político, esse mesmo deputado, a Nicole, é o tipo de gente que sempre fica com aquele discursinho do tipo: ah, Deus, pátria e família, a mulher, o lugar dela é onde ela quiser, desde que não me atrapalhe, né? Eu acho que é isso que fica entre linhas. O lugar da mulher é onde ela quiser, desde que não fique no meu caminho, né? Desde que diga sempre sim ao que eu quero. Exato. É o que a gente observa muito. Pena, Nicolas Ferreira, pena que não aconteceu isso a nível de deputado federal. Aos poucos, Pedro, as coisas e o tempo vai mostrando que esse povo que discursa muito, né, pela moral, bons costumes, prega muita honestidade, não é tanto assim, né? Exato. Né? Não tem nada disso, né? Não tem nada de eu sou a favor das mulheres. Parece não, você ser não é. muito mais um discurso do que uma prática de vida, né? Um discurso oportunista, diga-se de passagem.